Olá, sejam todos bem-vindos ao canal da AFENG. Nós convidamos o ex-auditor fiscal e professor do mestrado e doutorado em Direito Tributário da UFMG, Onofre Alves Batista Júnior. Seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite. A gente vai falar hoje sobre Lei Candir, reforma tributária e pacto federativo. Vamos começar então com a Lei Candir, né? A Lei Candir está em vigor desde 1996 e desonerou exportadoras de produtos primários e semi-elaborados do pagamento de ICMS. E esse imposto é estadual. O assunto da Lei Candir pode parecer árido, muito complicado para grande parte da população, só que é urgente a tomada de consciência porque essa situação afeta a todos nós. Eu gostaria que o senhor explicasse para nós, então, como que essa lei impacta o nosso cotidiano e o que nós podemos fazer enquanto cidadãos. A lei Candir, em estados exportadores de commodities, como Minas Gerais, significa que o principal tributo, que é o ICMS mineiro, não é, responde por mais de 90% da arrecadação mineira, ele sofreu um decote nas exportações de commodity, ou seja, foi uma retirada de receita do Estado de Minas Gerais em 1996, fortíssima para o Estado de Minas Gerais, para que pudesse incentivar as exportações e para que o governo, na ocasião, pudesse manter a paridade do dólar. Ou seja, estados exportadores, e sobretudo Minas Gerais, pagaram a conta do Plano Real durante 20 anos. Isso significa que nós retiramos recursos, receita da população mineira, para poder salvar o país na ocasião. E o compromisso do governo federal era de que ressarciria no conjunto dos tributos que crescessem as perdas que Minas Gerais sofreu. Minas Gerais, o Pará, os estados exportadores de commodities. E isso não aconteceu. As perdas começaram a ser repostas 50%, foi caindo 40%, 30%, 10%, e hoje, esse ano, nós tivemos o disparate de nenhum centavo ser compensado. Ou seja, Minas Gerais, o Pará, na verdade, foi ao Supremo Tribunal, na ADO 25, questionando a omissão da União em detalhar a lei que a Constituição manda, disciplinando essas compensações. Minas Gerais, que atuou como amicus curiae e depois se tornou o principal protagonista da questão, brigaram, o Supremo Tribunal decidiu por 11-0 de que a União havia sido omissa e mandou o Congresso Nacional elaborar rapidamente a lei que disciplinasse a questão. O Congresso não o fez, mandou para o Tribunal de Contas, como o ministro Gilmar, na ocasião, tinha determinado, para apurar as perdas. O TCU também não fez, retornou ao Supremo o embate jurídico sobre a questão, que é um massacre que Minas Gerais sofre, né? E hoje se apresentam planos de contenção, massacre às finanças mineiras, quando Minas Gerais foi a que sofreu e a que pagou essa conta do real. Nós teríamos a receber 135 bilhões de reais, né? Várias ações em Minas resultaram na Carta de Minas. Qual a sua opinião sobre ela? Olha, o que acontece? Esse cálculo dos 135 bilhões, que a União teve o disparate de questionar, ele é apurado nas notas fiscais eletrônicas e no controle das exportações. Não precisa de mágica nenhuma para poder calcular esse valor, não. Isso é uma coisa direta, reta. 135 bilhões de reais era o apurado até 2016, final de 2016. Esse valor já deve ter passado de 150 bilhões. Se a gente imaginar que o rombo orçamentário anual em Minas Gerais está algo em torno aí de 10 bilhões, né? E a dívida mineira é algo em torno de 90 bilhões, dá para avaliar que Minas Gerais foi lesada violentamente, não é? Com essa questão. Hoje a União cobra de Minas Gerais uma dívida quando ela deve para o Estado compensações que não foram pagas. Minas Gerais está na situação financeira que está, não é porque uma série de governantes foram ruins, não é por nada disso.
todo governo que entrar em Minas Gerais terá uma herança maldita. E essa herança maldita foi causada pela disfunção da União em si mesmada e que efetivamente deu um tombo nos estados com relação a essa questão. Então essa ação conjunta que houve em nosso estado, que levou à Carta de Minas, foi muito importante. Ela é importante porque ela é um grito político do massacre que Minas Gerais sofreu da União, não é? Essa visão da União autorreferenciada que desconsidera os estados, que levou. É um protesto político na medida em que a advocacia do Estado fez um movimento jurídico. Não é? E um berro desse, eu tenho a impressão que em outros períodos da história teria sido muito mais conflituoso. Sim. É verdade, né? E como o senhor mesmo já disse, o comportamento do governo federal tem sido o de adiar esse diálogo e também o ressarcimento, né? Então, qual é a sua expectativa para o desfecho dessa história? Eu tenho a impressão que a União ela é movida, entra governo e sai governo, ela é regida sob a mesma batuta. Nós temos uma burocracia federal na União que, na verdade, comanda o espetáculo. São técnicos que estão lá há 30 anos, 20 anos. Entra governo e muda governo, só tem certeza de uma coisa. A Receita Federal e o Tesouro Federal, o Tesouro Nacional, vão se manter os mesmos. Não é? E eles têm uma política que se preocupa com os cofres da União, ignoram que União é tão somente a união dos Estados. Não é? A União Europeia, por exemplo, ela tem 90% do que ela se dedica ao conjunto dos estados e 10% só para manter o funcionamento da União. Aqui é o contrário, 68% da receita está na União e ela não se dedica a nada para os estados. Ela não entende o que é federalismo. E os economistas federais são ótimos para fazer calculinho de dívida, impactos, índice de crescimento, mas eles não têm a menor noção do que é uma federação. Federação é a união dos estados. O cidadão vive nos estados. É por isso que os mineiros pagam a conta da Candir. E que medidas os estados podem tomar nesse momento, sejam elas políticas e ou jurídicas, né, na sua opinião? Eu participei da audiência no Supremo Tribunal Federal na última segunda-feira e acredito que foi visto por todo o governo mineiro. Estava lá o presidente da Assembleia, o governador do estado, membros do TCU, Ministério Público, todo mundo assistiu o que já vinha sendo denunciado há algum tempo. O descaso da União com os estados. E acredito que o espetáculo de horrores que se viu na audiência foram assim exemplares. A União simplesmente tinha uma proposta, não pagar nada do que ela deve. Né? E os estados haviam proposto amenizar a dívida, de dividir a conta e tal. O que se assistiu foi um verdadeiro massacre da tecnocracia da União, que falou muita bobagem. Né? Apareceu um secretário lá do Tesouro mostrando um gráfico que as importações compensaram as exportações. Na hora que ele falou, isso é uma estultice, você não está vendo que houve imposto da importação, mas foi para outro lugar. Não é para onde quem perdeu os recursos. É a visão de quem controla o país, do Planalto Central, do painel de controle de Brasília. Eles sequer têm noção do que acontece nos estados. Mandam cortar despesa e esquece que 90% da despesa nos estados é educação, saúde, segurança, sistema prisional. Vai cortar o quê? Mandar professor embora? Vai fechar presídio? É isso que eles querem cortar? Pergunta se a União cortou gastos. Manda vender estatal. Quem tem estatal nesse país? A União. Ela é lotada de estatal. Querem que venda o quê? A Copasa? A CEMIG, que é lucrativa para o estado de Minas Gerais? Outra coisa, compara a remuneração dos servidores públicos estaduais com os federais. Compara o tipo de salário que se tem nos estados. Ou seja, o que se quer é trocar educação, saúde, segurança, bem-estar do povo brasileiro que está nos estados, simplesmente por continha de economista que quer atender rentista e pagamento da dívida do governo federal. Ou seja, é um comando bancário do país centrado nessa burocracia autorreferenciada, que não enxerga o país, só enxerga o painel de controle de Brasília. E aí a gente já começa a entrar no nosso outro tema, que é o Pacto Federativo, né? O senhor, como professor, é um grande defensor também da federação. Na sua opinião, quais são as principais ameaças ao Pacto Federativo?
A principal ameaça é o desenvolvimento de uma corte, não é? Na época dos impérios, se fazia uma corte em volta do rei que centralizava o poder. O mundo de hoje, em volta do governante central, temos uma corte de burocratas que se mantém no poder e só enxergam o país a partir, como eu disse, do painel de controle de Brasília. Possivelmente, eles sequer sabem o que se passa no sistema prisional, as dificuldades que se tem, na polícia, o desequipamento da polícia, o que acontece na educação dos estados. Ou seja, é uma visão de um forte. Descer em Brasília é igual descer num forte. Você já passa pelo aeroporto, é aquela tensão, e vive uma ilha da fantasia, não se conhece o país. O problema é a centralização do poder. A centralização do poder em Brasília significa o ocaso do país. E mais, impede o crescimento da nação. Na medida em que houvesse a descentralização de recursos para os estados teriam a economia dinâmica, gerariam empregos e conseguiriam ativar a economia. Mas não, é tudo comandado por uma corte que não compreende que no federalismo união é união com letra minúscula dos estados. É uma disfunção, uma ignorância do que é federalismo. E o que o senhor considera, assim, quais são as saídas que são viáveis, né, e que são urgentes também para o estabelecimento desse equilíbrio federativo no Brasil? Quando eu ouvi a máxima mais Brasil e menos Brasília, eu imaginei que se estava enxergando a questão federativa. Você imagina, se os estados fossem autônomos e não dependessem da União, possivelmente ninguém ia estar preocupado com quem seria o presidente da República. Ele seria a referência máxima dos estados. Hoje o que a gente está assistindo é o contrário. Você vê a organização de consórcios do Nordeste, porque não querem o governo federal palpitando. Você vê na reforma tributária, quando os Estados Unidos juntados no Concefaz não aceitam a participação da União no colégio da proposta de novo imposto. Nós estamos expurgando o governo federal. Aí me resta a pergunta. O que é a União? Se os estados estão preferindo uma estrutura de governança e expulsar essa burocracia amorfa, inútil, do comando do país. Vamos falar um pouco agora de reforma tributária, que é um outro tema agora muito urgente, né? Que reforma tributária seria necessária, né, para o Brasil hoje, frente às demandas sociais também previstas na Constituição, né, que atenderia essas demandas? Hoje, basicamente, nós temos 5 grandes propostas caminhando, né? A de reforma solidária, que foi proposta pela FENAFISCO, pelas associações do fisco. Temos a proposta do IPEA, proposta muito interessante, em estágios. A proposta do ex-deputado Rauli, que depois foi aperfeiçoada com a proposta do Bernardo Api, que foi incorporada pelo deputado Balé Rossi. Parece que é a proposta encampada pelo presidente da Câmara, não é? A proposta mais influente no momento, e a proposta que o Marcos Cintra traz. A proposta do Marcos Cintra é uma proposta de imposto sobre movimentações financeiras. É um CPMFão, por mais que ele tente dissimular, é uma grande CPMF. O que parece que no mundo moderno hoje é uma completa estultice. Não é? As bases tributárias se diversificam porque elas se esgotam. É por isso que você usa bases tributárias distintas. Senão você esgota aquela base e provoca uma sonegação enorme. Ele quer jogar todas as bases e a consumo, que é a principal das bases, a tributação da folha, por exemplo, que é enorme, né? Ele quer jogar na tributação sobre operação financeira, o que deve jogar é uns 7% alíquoto, que é uma estultice. Imagine em toda operação pagar 7%. Isso gerou o ocaso de várias economias, porque você caminha para o informal, você acaba completamente com o desenvolvimento econômico. Essa me parece uma estultice. A proposta API é uma proposta de reforma do imposto sobre o consumo, centralizando o ICMS, centralizando os impostos sobre o consumo, na medida que a União invadiu a base do Estado do consumo, criando essas contribuições amalucadas que ela fez nesses últimos 20 anos e acabou inventando um ICMS federal para ela sob o formato de contribuições. Invadiu a base dos estados, né? O fato é que ela
ela organiza essa questão, dando uma não cumulatividade plena, crédito financeiro pleno, o que me parece, sob o ponto de vista teórico, muito boa a proposta API. Mas ela só trata do imposto sobre o consumo. E ela também tem a mazela de que ela torna o ICMS basicamente federal. Não adianta falar, pode modular ali. Não, ela é federal. Não é? O que me leva a crer que talvez o melhor caminho seja estados, ISS e ICMS se fundirem e a União faça o dela. É o IVA dual, um lá e um cá, em respeito ao federalismo e à autonomia dos estados, que é tão importante quanto a questão da reforma tributária. Mas essas propostas não contemplam determinadas questões que são fundamentais. Por exemplo, a base herança, que é uma base tão alta no mundo inteiro. Né? Então, quando fala, por exemplo, de só reformar o consumo e englobar os tributos, chega numa alíquota de 25%, que é uma alíquota que me parece muito alta. Ora, o que há de se fazer? Tributar lucros e dividendos, reduzindo o imposto de renda de pessoa jurídica, incentivar a tributação da renda, reduzir a base consumo, reduzir as alíquotas do consumo e deslocar essa base no que for possível para a tributação sobre herança, ou seja, deslocar o peso dos tributos regressivos para tributos pessoais, por exemplo, sobretudo herança e imposto de renda. Então, deve-se fazer um rearranjo, mas não existe essa simplificação, como propõe o Flávio Rocha, como propõe o secretário Sintra, que parecem que vem merecendo as pedras da doutrina pelo fato de ser tão ruim as propostas. Né? Tecnicamente, a proposta API é muito boa, faríamos só alguns reparos no que diz respeito ao federalismo. E temos de pegar pontos da reforma solidária que são fundamentais para amenizar as alíquotas da base consumo e, com isso, ter um equilíbrio maior no uso dessas bases. Dessas propostas aí em discussão, qual é a que mais se aproxima aos interesses do Estado? Dos estados? É o que eu disse, eu acho que a da reforma solidária e a do API, com os temperos feitos pelo Concefaz e usando as propostas da solidária para reduzir a incidência sobre o consumo, senão esgota também a base de consumo. Eu acho que não é nenhuma delas, mas é uma mistura delas, fazendo justiça e olhando a eficiência. A proposta API basicamente foca no horizonte de eficiência e ela tecnicamente é muito boa, mas ela tem dificuldades no federalismo e algumas questões de justiça e o aumento exagerado da base de consumo. Então teria de melhorar a tributação da renda para aliviar o peso da tributação sobre o consumo federal e usar a tributação da herança para aliviar o peso da tributação sobre o consumo estadual. Eu estou falando que não se trata de aumento de carga tributária, que é o que se reclama, não, é só equilibrar as bases e as forças para que nós tenhamos tributos melhores que favoreçam, sobretudo, o crescimento no país. Ok, Onofre, muito obrigada nada, pela sua entrevista. A gente agradece também a audiência de vocês. Até o nosso próximo vídeo.